deixar aqui no coração dos irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Em João 16, em nome de Jesus, nós vamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Amém, queridos? João, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 33. É uma palavra que nos traz ânimo, né, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, porque a palavra do Senhor, ela não mente, ela é verdadeira. Amém, queridos? Quem crê, levanta a mão. Amém? Ela não mente. E o Senhor Jesus disse assim, lá em João 16, versículo 33. Todo mundo achou? Amém? Diz assim, disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém. Santo Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque não há outro Deus além de ti, Pai querido. Por isso nós te bendizemos, te louvamos. Que o Senhor possa falar nos nossos corações nessa noite, que a tua palavra, Deus, possa ser pregada, Santo Deus, que nossos irmãos sejam, Deus, edificados, ó Pai querido, e que a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém, queridos? Amém. Então, disse, né? Essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu venci o mundo. Jesus disse isso. E se nós formos analisar a nossa vida nessa terra, ela é muito dinâmica. Se nós voltarmos um ano atrás, você lembra quais eram as lutas que você enfrentava, quais eram as dificuldades? Se você pensar, tínhamos naquela ocasião muitas dificuldades também, mas se nós formos analisar hoje, a nossa dificuldade talvez sejam maiores ou menores, mas ainda nós vivemos por dificuldades ainda com agravante, né, com a doença no nosso meio. Muitas vezes, queridos, nós temos esse sentimento que às vezes a gente pensa que nem dica, pior que tá não fica, mas a história, ela nos ensina diferente. Jesus nos alertou em suas palavras que não seria fácil. Iríamos ver tempos difíceis. Ele, sendo filho de Deus vivo e verdadeiro, ele passou por momentos difíceis nessa terra. Então, se nós formos olhar aqui, logo no início do versículo aqui de João, Jesus dizia para seus discípulos para não se escandalizar, pois eles serão expulsos das sinagogas. No meio deles, alguns poderiam tirar a vida uns do outro, achando que estaria prestando culto a Deus. Mas, de fato, teria pessoas infiltradas no meio deles que fariam essas coisas por não conhecer nem o Filho, nem ao Pai. Logo, então, era necessário Jesus dizer essas coisas, porque a sua hora já era chegada. E depois dele viria o Espírito Santo, que seria o Consolador, e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E no versículo 12, Jesus ainda fala que teria muitas outras coisas para dizer, mas os discípulos naquele momento não poderiam suportar. Mas o Espírito Santo, no momento certo, ia conduzir eles pela verdade. Ia conduzir eles para toda a verdade. Então, diante de tudo que Jesus falava, os discípulos ficaram muito entristecidos, né? Porque realmente era um sentimento de separação. E muitas vezes eles não compreendiam aquilo que Jesus estava falando naquele momento. Era muita informação e o clima não era propício. Jesus sabia que os discípulos chorariam e lamentariam, mas o mundo, por um momento, se alegraria, porque eles não suportavam a verdade que Jesus falava, mas os discípulos se entristeceriam. Mas Jesus fala ainda que no futuro, aquele choro e lamentação dos discípulos seria convertido em alegria, porque nós que cremos em Cristo, nós nos encontraremos com Ele e viveremos a eternidade com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Porém, naquele momento, era necessária a partida do Filho de Deus para que a obra continuasse nessa terra, através dos discípulos, mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus nos ensina, com seu exemplo, mesmo sendo humilhado, sendo vítima de açoite, calúnias, violência verbal, aquele que sentiu nossas dores, aquele que carregou o peso incalculável dos nossos pecados, é ele que diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Esse foi Jesus. Amém. Jesus passou por muitas dificuldades, apanhou, foi humilhado, mas ele disse isso. Amém, queridos? Então é para você ter esperança.
que em Jesus nós temos a vitória. É Ele quem diz. Amém? Ele venceu as dores e as mazelas desse mundo. Jesus, sim, tem autoridade para nos dar essa palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de estímulo. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, com base nesse capítulo, alguns pontos para reflexão. Primeiro, devemos renovar nossos ânimos, pois Jesus conhece as nossas aflições. Em Atos 27, do 21 ao 5, diz assim: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé em meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir para Creta. E assim evitariam este incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vocês, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam comigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém? Atos 27, 21 ao 12. Então, nesse capítulo 27, é bastante conhecido, que fala sobre o naufrágio, né, daquela viagem de Paulo que ele estava indo para Roma. Então, diante daquela adversidade, Paulo teve autoridade, e a sua fé em Deus diz, e pela sua fé em Deus, diz aquele homem que nenhum mal aconteceria a eles. E em um momento de grande aflição e grande dificuldade, Paulo, com sua confiança e intimidade com Deus, recebe a confirmação que nada aconteceria com eles e com nenhum daqueles homens que estavam com ele. E ele tem a convicção, mesmo diante daquele momento, que todos achavam que iriam morrer, que naquele acidente passa essa palavra de ânimo, uma palavra de perseverança. Talvez alguns não creram, mas depois puderam testemunhar o amor de Deus e o livramento de Deus naquela viagem. Então, meu amado irmão, quando vivemos na dependência de Deus, nós temos convicção que venceremos as adversidades. Mesmo a leitura fácil, na ocasião de Daniel, quando ele foi jogado na toca dos leões. Daniel, se nós formos analisar bem, não teria chance nenhuma, mas Daniel, ele era fiel, ele acreditava na ação de Deus, e Deus livrou ele, e deu um grande livramento naquela situação. É a mesma coisa, amém? Então, é dessa forma que nós temos que entender. Nós devemos renovar nossos ânimos, pois Jesus conhece as nossas aflições, amém, queridos? Ele não está alheio a nenhuma delas, amém? No segundo, a tribulação nessa terra é a escola de Deus para vivermos na eternidade. Em Atos 14, 22 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, efeito muitos discípulos voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Então, com ousadia, Paulo e Barnabé estiveram na cidade de Icônio, Listra e Antioquia. Pregaram com poder a palavra de Deus. Muitos creram e muitos também se converteram, mas tiveram também muita resistência por parte dos judeus. O evangelho foi pregado e muitos tiveram acesso à palavra de Deus. Então sabemos que as adversidades vêm. Amém, queridos? A adversidade, ela vem. E o andar com Cristo é no dia a dia. É muito tranquilo quando você está dentro da igreja ou quando você está no encontro com Deus, que você vive ali a presença de Deus, vive aquele momento de integridade, sem ter algo externo por fora, fazendo você sair daquele momento, né, de intimidade com Deus. Mas quando saímos para fora da porta da igreja, que nos deparamos com nossos medos, nossas aflições, nossas dificuldades, e nos tratar com os ímpios e com os incrédulos, que realmente nós testamos nossa fé, não deixando se levar pelas paixões do mundo, mas fazendo a diferença no meio ao qual eu me encontro, mesmo no meio a dificuldades, fraquezas e talvez muitas vezes até desânimo. Paulo e Barnabé pregaram muito naquela cidade, se fizeram muitos discípulos, e posteriormente eles retornaram ao caminho para rever os irmãos e para fortalecer, encorajar para aqueles que permanecessem na fé
permanecesse na fé. Isso, meu querido, se chama de discipulado. Os discípulos precisam viver as suas tribulações, mas sempre acompanhado do seu discipulador, sempre acompanhando. O discipulador sempre acompanhando, encorajando e ajudando, permanecendo, para que nossos irmãos permaneçam firmes na fé. Amém, queridos? Amém. É dessa forma. Terceiro, a vitória de Jesus nos traz o consolo. Em 2 Tessalonicenses 15:16 diz: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra. Amém? Jesus viveu nessa terra e conhece o coração do homem. E Jesus não está alheio a tudo aquilo que passamos nessa terra. E Jesus, além de ser filho de Deus, ele viveu em corpo, no nosso corpo, como carne e osso. Ele sentiu fome. Jesus sentiu sede. Jesus se entristeceu e chorou na morte do seu amigo Lázaro. E todas as outras situações a qual vivemos. Jesus viveu nessa terra e ele conhece como que é viver na carne. Ele conhece como viver nas dificuldades do nosso dia a dia. Mas diante de todas essas coisas ele venceu. Ele ultrapassou os limites, ele ultrapassou barreiras, ele partiu e nos deixou sua palavra para nos consolarmos nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Ele nos ensina que também devemos amar, suportar uns aos outros, que não seja apenas com palavras, mas também com atos, que possamos nos consolar mutuamente. Nos dias de hoje, nós temos que deixar o Espírito Santo agir através das nossas vidas e que as pessoas lá fora vejam algo diferente em nós e que possamos trazer consolo àqueles que andam desesperados ou até desesperançosos diante do cenário atual. Amém, queridos? Então, a vitória de Jesus nos traz o consolo, porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Amém? Amém. 4. Vivendo a paz de Deus em nossas vidas. Em Filipenses 4:7 diz: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Diante de tudo isso que falamos, possamos viver na paz de Deus nas nossas vidas. Compreendo que essa paz de Deus não é a mesma que o mundo oferece. A paz que muitas vezes o mundo oferece é ter uma conta abundante, uma conta bancária abundante, um armário cheio de alimento, uma boa casa para viver, um carro zero na garagem. Mas para nós, que somos filhos de Deus, a paz de Deus é outra. É a paz no coração, que tudo isso vai passar. Amém, queridos? É a paz de ter um Deus verdadeiro e poderoso, que cuida dos seus. A paz que quando fecharmos nossos olhos nessa terra, abriremos na eternidade e viveremos com Ele e seu Filho Jesus. Iremos morar em um lugar que não haverá mais choro, é um lugar que não haverá mais pranto, não haverá mais doença. Essa é a paz que temos que compreender, porque Jesus passou por muitas aflições e venceu cada uma delas. E tudo isso nos estimula a acreditar que cada um de nós conseguiremos também mediante a fé, porque sem a fé é impossível. Amém, queridos? Então nós temos que crer pela fé que nós conseguiremos ultrapassar esses limites, essas dificuldades, essas barreiras. Os pensamentos de Deus é diferente dos nossos. Que possamos viver na dependência e aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Que possamos ter ousadia e compreensão de Paulo diante daquilo que Deus preparou para ele conforme em Filipenses 4, do 10 ao 13, que diz assim: Ora, me regozijei no Senhor, porque finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois vos tenhas lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sem estar abatido e sem estar em abundância, em toda maneira em todas as coisas. Estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer de necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meu Deus, que palavra! Paulo é um exemplo assim que nós temos que ver que realmente nós temos que viver pela fé, mesmo em meio a lutas ou em meio a abundância também, porque é dessa forma que Deus quer que nós vivemos. Amém, queridos? Então, a cada dia, a nossa fé ela é provada, a cada momento. E a luta não cessa. São as mais diversas que nós possamos imaginar. As dificuldades são as mais diversas, mas não se desespere.
Deus está no controle. Amém, queridos? Deus está no controle. A palavra de Deus é esta. Está aí para ser praticada. Se você se você ler a Bíblia somente como um livro, talvez essa palavra não alcance seu coração. Mas se você ler a palavra de Deus com fé, e se ela for aplicada na sua vida, a sua vida vai mudar. Pois todas as passagens bíblicas foram registradas para que nos dias de hoje nós possamos recorrer a ela, para então o conselho de Deus para a nossa condução de vida nessa terra. Diante de tudo que estamos vivendo, somente a fé em Jesus vai nos capacitar a viver nesse turbilhão. Muitos serão recolhidos, mas aquele que tiver fé em Jesus estará em um bom lugar, que a palavra de Deus diz em João 5:24, diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso temos que ter a convicção da vida eterna enquanto estamos nessa terra. Jesus nos dá o ânimo para vivermos as tribulações. Ele nos consola. A cada batalha nos coloca nos corações a paz de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. E a Ele nós temos que tributar todo louvor, toda oração, porque realmente nós temos que viver segundo a fé no Filho de Deus. Talvez hoje está difícil, mas pode ficar pior. O que não vai nos sustentar e firmes é a fé no Filho de Deus e crendo também na palavra que Ele deixou, que não seria fácil. Jesus já disse lá, quando eu comecei, João 16:33, tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. Só Jesus pode nos dar paz. Não procurar paz que o mundo oferece, mas a paz de Deus. Ele fala que no mundo tereis aflições. Repito, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e Jesus está com você. Amém, queridos? Então vamos permanecer firmes, crendo que o Senhor é contigo e vamos passar dessa. E depois que nós passarmos dessa, nós vamos contar os testemunhos. E nós vamos adorar e louvar a Deus, porque é assim que tem que ser feito, como Paulo nos ensinou. Amém, queridos? Então essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que o Senhor possa ter falado com você, que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde.